Prezados e amados irmãos, nós aqui estamos reunidos para uma reunião de muito valor e de muita importância, porque além de ser o dia e a noite da semana que dedicamos à oração e também a uma mais perfeita comunhão com a Santa Vó Rosa e o Reino dos Céus, e dedicamos também para a meditação na doutrina. É muito importante que os irmãos e as irmãs todas entendam as provas que podemos apresentar de que a Santa Vó Rosa é realmente o Espírito Consolador prometido por Jesus nosso Senhor. Porque, naturalmente, estas provas testemunham também a nossa fé, testemunham a verdade e a perfeição de nossa doutrina, a perfeição da obra desta Igreja Apostólica. E, entre tudo, é uma prova muito evidente de que, na verdade, nós temos a revelação perfeita da doutrina e que esta Igreja cumpre importantíssima missão nestes tempos presentes. Como sabem, Jesus, nosso Senhor, nas últimas horas do seu ministério terreno, quando esteve naquele corpo formado pelo milagre do Pai, e durante aquele tempo, mais ou menos segundo se supõe, 3 anos, pregou ele sua doutrina, e principalmente tudo fez para cumprir a vontade do seu Pai. Mas, chegando o momento em que deveria também realizar o seu grande sacrifício, muito embora soubesse que a morte não teria poder nem sobre o seu corpo, e que ele ressuscitaria naquele mesmo corpo e voltaria para o Pai. Entretanto, a sua grande preocupação foi deixar na terra bases bem firmes da obra que deveria ser continuada, porque ele não pôde fazer tudo o que precisava, principalmente por causa da grande opressão e da grande perseguição que sofreu por parte das criaturas invejosas que invejavam suas obras e os seus milagres. Então, em nome do seu Pai, ele fez uma importante promessa, que ele enviaria outro Consolador, isto é, outro Espírito inteiramente semelhante a ele, que continuaria a realização de sua obra. Entretanto, naturalmente, Jesus procurou deixar muito claro em seu Evangelho e nos seus ensinos algumas coisas e algumas afirmações que pudessem esclarecer as criaturas na terra quando esse Consolador viesse. Ele procurou deixar no seu Evangelho provas a respeito de como seria esse Consolador e como o seu povo ia conhecer esse Consolador, como se daria, enfim, aquele fato, como se cumpriria aquela promessa tão importante que foi uma das principais promessas de seu Evangelho. Entre as coisas que Jesus afirmou e que é de um grande valor dentro da doutrina, foi a afirmação que ele fez de que o Espírito Consolador seria formado no meio do seu povo. Acontece que os santos apóstolos lutaram para organizar uma igreja, mas não pôde se cumprir naqueles dias a importante promessa de Jesus a respeito do outro Consolador, porque a igreja enfrentou grandes e terríveis lutas, e por alguns motivos, os próprios santos apóstolos não puderam ser nenhum deles pôde ser inteiramente preparado para receber a gloriosa promessa, para receber o precioso galardão de Espírito Consolador.
assim sendo, ficou para o futuro, para quando fosse possível, realmente Jesus ter na terra o seu povo, para neste povo formar o outro Consolador. A demora do cumprimento da importantíssima promessa prova principalmente uma verdade muito clara, é que, muito embora os santos apóstolos tenham muito lutado para organizar uma igreja e para deixar principalmente muito claro a tantos quantos quisessem crer que aquele Jesus que havia vivido lá nas terras da Palestina e que havia operado grandes milagres, que aquele Jesus era o Messias prometido. Neste ponto, eles santos apóstolos, cumpriram sua missão, porque, na verdade, o nome de Jesus foi pregado e muitos creram nele com muita sinceridade e foram naturalmente salvos. E a semente principal da verdade, de que Jesus era o Messias prometido por Deus e que ele havia cumprido aquela parte da promessa, ficou em muitos corações. E foi uma verdade que jamais pôde ser apagada da terra. E embora a maior parte das criaturas não pratiquem tudo quanto ele falou, mas a fé no nome dele não se apagou. Mas todavia, naturalmente, ficou faltando cumprir-se a promessa a respeito da vinda do outro Consolador, e isto prova que a igreja que os santos apóstolos organizaram não chegou a alcançar a sua mais absoluta e perfeita perfeição, como havia sido profetizado principalmente pelo apóstolo São João, quando escreveu as suas profecias do livro do Apocalipse. E assim sendo, fica provado que, muito embora, além da igreja que os santos apóstolos organizaram, com o correr dos anos e dos séculos, muitas outras surgiram, mas em nenhuma delas cumpriu-se a importantíssima promessa, porque, naturalmente, não entenderam a doutrina e, principalmente, também, porque não houve no mundo uma criatura que guardasse inteiramente a sua vocação e que fosse inteiramente fiel, para que naquela pessoa se cumprisse a gloriosa promessa. Isto prova, portanto, que muito embora, naturalmente, a fé no nome de Jesus e as bases de sua doutrina, cuja doutrina foi escrita pelos santos apóstolos, e, naturalmente, muito esforço foi feito, como eu disse, para que a palavra ensinada por Jesus existisse na terra e persistisse e não fosse apagada inteiramente dos corações. Isto em si foi uma parte do cumprimento daquela promessa sobre o Consolador, porque a base da doutrina, que naturalmente até hoje é também a fé em Jesus como Messias prometido, esta base existiu. Porém, não tendo se cumprido a promessa a respeito da vinda do Consolador, prova-se que depois da Igreja dos Santos Apóstolos não houve mais uma igreja no mundo que verdadeiramente se constituísse de um povo preparado para Deus, preparado por Jesus, um povo herdeiro de sua promessa, um povo herdeiro de sua doutrina, e um povo no qual pudesse se cumprir também toda a justiça e todo o juízo divino. Este é um ponto de doutrina que nós pregamos com muita ênfase nesta igreja. Não que nós combatemos a qualquer outra organização religiosa. Não combatemos a ninguém, não criticamos a ninguém, não desfazemos no trabalho de ninguém. Mas o que nós pregamos é que entre todas, esta é a igreja que foi preparada para ser o berço do Consolador e para ser herdeira das gloriosas e importantíssimas revelações que trariam novamente na terra o perfeito Evangelho de Jesus e que revelariam a própria pessoa de Jesus na sua infinita sabedoria e justiça, e também todas as verdades profundas a respeito de Deus e do reino dos céus. E nós assim o fazemos
Assim ensinamos, em primeiro lugar, porque nós não queremos que o povo apostólico, deixando-se iludir por certas afirmações, venha a ter a sua fé confundida por causa da maneira como o chamado Evangelho de Jesus é pregado em muitos outros lugares. Por outro lado, nós pregamos com insistência que esta é nos dias presentes e nestes últimos anos a última igreja que foi realmente restaurada por Jesus em nome do seu Pai. Quando pregamos isto, nós estamos pregando uma grande verdade e também o fazemos porque nós queremos que o povo apostólico seja inteiramente fiel à sua igreja. E depois, uma vez que este povo alcança, encontra aqui, nesta igreja apostólica, tudo o que precisa, quer seja em ensinamentos como em virtudes e bênçãos para a sua vida, não se justifica que o povo apostólico vá aprender doutrina em outro lugar, que o povo apostólico vá pedir, vamos dizer, uma bênção ou qualquer coisa parecida em outros lugares. Porque nesta igreja apostólica é que se cumpriu a promessa a respeito da vinda do outro Consolador. Eu lhes disse que Jesus deixou registrado no seu Evangelho, e quem escreveu isto foi o apóstolo São João, que ele enviaria outro Consolador, e que este Consolador surgiria no meio do seu povo. Então ele disse, vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. De maneira que ficou muito claro na palavra de Jesus que o outro Consolador seria criado no meio de um povo que fosse dele. Porque ao dizer vós o conhecereis, ele estava falando aos santos apóstolos, que estavam reunidos com ele na hora, e que estavam crendo nele como Messias enviado e prometido. Estes apóstolos ficaram com a incumbência de formar o povo, de organizar a igreja. Então Jesus, falando a eles, vós conhecereis esse Consolador, ele afirmava que o seu verdadeiro povo, a sua verdadeira igreja, quando existisse na terra, esta igreja conheceria, compreenderia o Consolador que ele iria enviar. Esta igreja seria testemunha da obra e da vinda desse Consolador. Esta verdade qualifica o Consolador que deveria vir. O Consolador que deveria vir seria formado no meio de um povo, povo verdadeiramente do reino dos céus, e povo herdeiro das revelações perfeitas de Jesus nosso Senhor, a respeito dele mesmo, a respeito do seu Pai, a respeito do reino dos céus e a respeito do compromisso, da função, da vocação divina que existiria sobre a sua verdadeira igreja na terra, para que todos os planos dele e do seu Pai, toda a justiça divina e todo o juízo de Deus pudesse se cumprir. Então entendam que está muito claro na palavra de Jesus que o Consolador seria formado no meio de um povo cujo povo deveria ser de Deus. Eu estou lhes recordando isto porque nos dias presentes existe no mundo uma verdadeira multidão, milhões de pessoas que conhecem muito ou dizem que conhecem os evangelhos de Jesus e os textos que compõem o volume da Bíblia Sagrada. E eles, como têm dificuldade de crerem que esta igreja tem o Consolador, e tem esta dificuldade exatamente porque não foram ensinados a respeito da verdadeira doutrina. E não tendo entendimento sobre as qualidades que iriam provar que uma determinada pessoa seria o Consolador, eles não podem aceitar e não aceitam e não creem que nesta igreja cumpriu-se a gloriosa promessa e que a Santa Vó Rosa é o Consolador enviado. Mas, para nós, apostólicos, entendemos muito bem este assunto. Eles dizem que nós não estamos certos quando pregamos a vinda do Consolador através do Espírito de uma pessoa que já existiu aqui na Terra, e eles assim dizem porque argumentam que na palavra escrita dos Evangelhos, quando Jesus falou que enviaria o Consolador, não disse que esse Consolador chamar-se-ia Santa Vó Rosa.
Então, como não está o nome Santa Vó Rosa na Bíblia, eles dizem que não podem crer, mesmo sabendo da obra grandiosa e extraordinária que ela tem realizado nos tempos presentes. Mas eu lhes digo que, naturalmente, Jesus não podia falar naquela hora quem seria esse Consolador. Ele fez a promessa, mas ele não sabia na vida de quem essa promessa ia se cumprir. Do momento em que ele fez a promessa até que viesse a se cumprir a mesma, passaram-se séculos. E na ocasião em que ele falou, Deus não tinha resolvido quem seria esse Consolador. Se esse Consolador seria um dos apóstolos, se esse Consolador chegaria a ser, por exemplo, São Pedro, São João, São Tiago, se esse Consolador viria a ser algum dos auxiliares deles, ou enfim, quem chegaria a herdar a gloriosa promessa. E não podendo citar nome, porque isto não tinha sido resolvido pelo seu Pai, Jesus deixou então em sua palavra os esclarecimentos que iriam ajudar o seu verdadeiro povo a compreender e crer no outro Consolador que ele enviaria. E a primeira prova disto é exatamente o fato dele ter dito que este Consolador surgiria no meio do seu povo. Outra qualidade que Jesus apontou na vida da pessoa que chegasse a herdar o importantíssimo galardão de Espírito Consolador foram os milagres que esse Consolador faria. Então, Jesus disse, na verdade vos digo, que todo aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda as fará maiores, porque eu vou para o meu Pai. Então ele deixou muito claro que indo para o seu Pai, ele ia ter poder e virtude para enviar o outro Consolador. E que aquilo que qualificaria esse Consolador seria o fato desse Consolador fazer as mesmas obras que ele, Jesus, tinha feito quando presente aqui na terra no seu corpo físico. Que essa pessoa faria os mesmos milagres e ainda faria maiores. Porque ele ia para o seu Pai, isto é, ele ia entrar de posse de todo o poder que ainda precisava possuir. Também ele ia receber as ordens, ele ia receber as ordens do seu Pai, as orientações do seu Pai. E então, ele poderia formar o outro Consolador, naturalmente, desde que houvesse na terra o povo dele, Jesus, que foi a condição principal que ele impôs. E desde que nesse povo existisse alguém que fosse merecedor do importantíssimo galardão de Espírito Consolador. Na verdade, esta parte, este pormenor citado por Jesus, de um modo geral, preocupou muito, principalmente os líderes religiosos que pregam o seu evangelho, ou que dizem pregar o seu evangelho. E ainda os preocupam, porque eles sabem que aquele que verdadeiramente for enviado por Jesus deve fazer milagres, porque foi a condição que Jesus impôs. Entretanto, o fato da Santa Vó Rosa, junto com todo o poder celestial do nosso Pai, e junto com aquele que ela preparou para ser o seu sucessor, o seu enviado, para ser herdeiro dos seus dons, ou, digo até melhor, para executar as suas virtudes juntamente com ela, muito embora eles, portanto, unidos a todo o poder celestial, realizem grandes milagres, entretanto, a realização desses milagres não se torna a prova mais evidente de que esta igreja tenha o outro Consolador e que seja a única igreja a possuir este Consolador. Porque milagres foram feitos por muitas vezes nesta terra, sempre que aqui existiu naturalmente um servo de Deus. Os profetas no passado realizaram milagres, principalmente alguns deles, como Santo Elias. E antes de Elias, muito antes, Moisés. E alguns deles, enfim, realizaram milagres extraordinários. E Santo Elias chegou até a ressuscitar um morto. Então, está evidente que o milagre classifica, determina a criatura verdadeiramente de Deus e que tem um ministério especial nesta terra. Mas não é tudo, não é suficiente para provar que o Consolador,
está no espírito e na pessoa de alguém que foi realmente preparada por Jesus. Neste caso, que está na pessoa da Santa Vó Rosa. Porque aqueles que não a aceitam como enviada de Deus e como consolador, dizem que eles também fazem milagres. Então, não é uma prova suficiente o fato da Santa Vó Rosa fazer milagres. Isto para eles, não para nós. Mas a palavra de Jesus, quando ele disse que aquele que verdadeiramente cresce nele, faria os mesmos milagres e faria maiores, porque ele ia para o seu Pai, esta palavra cumpre-se de maneira extraordinária no ministério da Santa Vó Rosa. E é uma das provas que nós apresentamos, que ela é o Consolador. Porque consolar, naturalmente, quer dizer confortar. E confortar um povo sofredor é resolver seus problemas, é curar as suas dores, é, enfim, ser um socorro presente no momento mais propício e mais necessário e mais oportuno. De maneira que, realmente, a realização de milagres extraordinários, como nós temos visto entre o povo que crê nela como Santa de Deus, é uma das provas de que ela existe e de que é santa. E para nós apostólicos é uma das provas de que ela é, além de santa, ela é o Consolador. Porque entendam que isto é que distingue a pessoa da Santa Vó Rosa. Além de santa, a semelhança dos outros santos. Como eu disse, houve profetas no passado que fizeram milagres. Os santos apóstolos chegaram a fazer alguns milagres. E principalmente entre todos, Jesus foi o que realizou milagres mais extraordinários. Mas o fato da Santa Vó Rosa, além de ser santa e de ter virtude e poder para realizar milagres, o fato dela ser também, e principalmente o outro Consolador, é que a distingue de todos os outros santos, é aquilo que a iguala com Jesus. Porque aquilo que provou que Jesus era o Messias, enviado por Deus, isso nos tempos que ele esteve na terra, naquele corpo feito por um milagre do seu Pai. A prova de que naquele corpo estava realmente o Espírito do Filho de Deus, a prova principal não foram só os milagres que ele realizou, mas principalmente a sabedoria que ele teve e que tem. E a grande perfeição com que ele defendeu a verdade do reino dos céus e o seu Pai, e o nome do seu Pai. Isto mesmo, naturalmente, teria que se dar com o outro Consolador. Além da primeira prova, que este Consolador tinha que sair do meio do povo formado por Jesus e o povo verdadeiramente do reino dos céus. Além da prova de que este Consolador chegaria a fazer milagres, naturalmente, outras provas muito importantes também existem na doutrina. E uma das provas importantíssimas que Jesus deixou para que a pessoa que herdasse o dom do Consolador fosse conhecida, uma destas provas foi também a inteira submissão desta pessoa a ele, Jesus, e a pessoa do seu Pai. Isto ele falou para os seus apóstolos. Quando, naquela ocasião, a mãe de 2 dos seus apóstolos chegou-se a Jesus e fez a ele um pedido. Então, ele perguntou o que ela queria. E ela disse que o Senhor prometa que estes meus 2 filhos se sentarão um à tua direita, outro à tua esquerda, quando estiveres no reino do seu Pai. Então ele respondeu. Em primeiro lugar, perguntou aos 2 apóstolos se eles estavam dispostos a beber o cálice que ele bebia, que ia ser a sua crucificação. E eles falaram que sim. Então Jesus disse a eles, na verdade, bebereis o cálice que eu bebo e que vou beber, mas o fato de se assentarem à minha direita ou à minha esquerda pertence à escolha ao meu Pai e não a mim. Com estas palavras, Jesus mostrou que mesmo entre os apóstolos, aquele que fosse mais fiel, mais submisso a ele, Jesus, mais submisso ao seu Pai, aquele que soubesse verdadeiramente guardar a sua fidelidade,
e aquele que pudesse chegar a herdar a sua sabedoria, este é que seria escolhido pelo Pai para ter uma determinada função, para ter um lugar de grande galardão no seu reino e de cooperar com ele, Jesus, inclusive na obra de salvação. Então entendam que Jesus deixou claro, em primeiro lugar, que a escolha de alguém que iria realmente continuar o seu ministério caberia a Deus, e não somente a ele, Jesus. E em segundo lugar, ele mostrou que esta pessoa, este alguém que ia ser escolhido pelo Pai, naturalmente deveria ser uma pessoa que estivesse inteiramente submissa a Deus e a ele, Jesus. E esta é são duas das principais qualidades que Jesus apontou e que realmente existiriam na pessoa que fosse escolhida para ter uma função importante e para ter uma posição de importância no reino dos céus, ao ponto de ser superior a todos os demais santos, menos superior a ele, Jesus, mas que seria igual a ele, Jesus. E esta condição que ele mostrou e exigiu foi exatamente de uma inteira submissão a ele, Jesus, e ao Pai. E a existência destas qualidades em alguém, isto foi um dos pontos que levou mais tempo para Deus o Pai poder resolver dar o galardão de Espírito Consolador a alguém. Porque o Consolador iria fazer todas as obras que Jesus fez. Este Consolador ia ter a sabedoria inteiramente semelhante a dele, porque seria preparado por ele. E Jesus mesmo disse também, no mesmo capítulo do Evangelho de São João, quando ele fez a promessa sobre o Consolador, ele disse que esse Consolador falaria tudo quanto ele, Jesus, não pôde falar naquela ocasião, que esse Consolador revelaria o que faltava, que este Consolador o glorificaria a ele, Jesus, e ao seu Pai, porque receberia deles e ensinaria ao povo que fosse desse Consolador. Com tudo isto, Jesus mostrou que este Consolador, além de todas as virtudes, possuiria uma profunda sabedoria dada por ele, Jesus, pelo Pai e pelo Espírito do Pai, para poder guiar o seu povo na terra no reto caminho, no verdadeiro caminho, e para transmitir as importantes revelações que ele ainda tinha para dar, porque disse ele, eu não posso falar agora, então o Consolador é que vai falar em meu nome. De maneira que a sabedoria profunda e também a submissão a Jesus era importante, uma qualidade importantíssima no Consolador, porque possuindo toda a sabedoria, possuindo virtudes para curar, virtudes para destruir as pragas, virtudes para dominar as forças do mal, todavia este Consolador precisava ser inteiramente submisso a ele, Jesus, nunca poderia se orgulhar de coisa alguma, devia ser inteiramente humilde e, por conseguinte, estar sempre na mais perfeita santidade e pureza para poder ser usado por ele, Jesus, a fim de guiar o seu povo nos retos caminhos da justiça. Então entendam que o fato de ser possível alguém ser inteiramente submisso a Jesus e ao Pai, embora semelhante nas qualidades, nas virtudes e na obra, a possibilidade disto Jesus disse que haveria. E quando se cumprisse isto, ele daria o galardão de Espírito Consolador àquela pessoa que soubesse viver assim e que soubesse proceder assim. Mas, naturalmente, como consequência desta virtude importantíssima de sabedoria e ao mesmo tempo de humildade e submissão que o Consolador deveria possuir, Jesus também disse que este Consolador convenceria os corações a respeito da verdade, da justiça, do juízo do seu Pai. Que este Consolador revelaria tudo o que faltava revelar. Portanto, este Consolador seria, por excelência, doutrinador e revelaria a perfeita doutrina,
tal qual sempre existiu com o Pai e com Jesus, cuja revelação seria necessária por causa da interrupção do ministério de Jesus junto ao povo aqui na terra. Então, entendo que o fato de poder exercer poder para convencer os corações, naturalmente os corações bons, os corações humildes, os corações sinceros e que têm sede na alma de encontrar-se verdadeiramente com Deus e com Jesus. Este poder de convencer os corações, de levar os corações sinceros e humildes a se arrependerem do pecado, a buscarem a verdade, a lutarem pela sua santidade, este poder divino estaria com o Consolador e qualificaria o Consolador. Mas ainda, naturalmente, resumindo a minha mensagem, eu lhes digo agora que tudo isto que Jesus deixou escrito, deixou falado e que os santos apóstolos escreveram nos seus evangelhos, a respeito da pessoa que viesse a ser o outro Consolador, cumpriu-se na vida da Santa Valrosa. Mesmo desde pequenina, e mesmo antes de que existisse na terra essa igreja apostólica. Ela sempre foi inteiramente fiel a Deus, a Jesus, e amou profundamente a Maria Santíssima. E além disto, ela sempre foi muito humilde, sempre foi muito corajosa, destemida, disposta a enfrentar todo e qualquer perigo, mas sempre soube guardar a sua pureza e a sua humildade. É verdade que, como sempre lhes ensinamos, a Santa Valrosa nasceu para ser o Consolador, mas além de ter recebido um espírito próprio para ser o Consolador, ela soube cultivar dentro dela, portanto, no seu espírito, estas qualidades perfeitíssimas que Jesus disse que existiriam no Consolador. Ela lutou por isto, ela soube guardar sua pureza, ela soube guardar sua humildade, ela soube guardar sua coragem, ela soube se humilhar, ser humilde, obediente a Jesus, obediente ao Pai, ela soube amar até o sacrifício. E estas virtudes, qualidades belíssimas, se cumpriram nela e floresceram com grande intensidade, com uma luz perfeitíssima a brilhar, desde o momento em que Jesus começou a revelar-se a ela e a usá-la, não só para realizar milagres, não só para organizar a igreja, como também para possuir o dom perfeitíssimo de transmitir aquilo que ela lhe ensinasse. Por conseguinte, o dom perfeitíssimo de acabar de falar e de ensinar aquilo que ele, Jesus, não tinha podido ensinar. Então, creiam que tudo quanto Jesus falou sobre o Consolador, cumpriu-se na pessoa da Santa Valrosa. Por isso, quando alguém lhes disser que na Bíblia Sagrada ou no Novo Testamento não está escrito que o Consolador seria a Santa Valrosa, podem responder que a vida da Santa Valrosa, mesmo no seu corpo físico, desde criança, e naturalmente de um modo muito mais extraordinário e perfeito, depois que Jesus começou a revelar-se a ela, na vida dela, cumpriu-se tudo quanto os santos apóstolos escreveram a respeito do outro Consolador. E o que Jesus disse, que aquele que lhe fosse fiel se assentaria no seu trono junto com ele, reinaria junto com ele. Jesus deixou claro que haveria a possibilidade de alguém sentar-se junto com ele no seu trono. E é por isso que nós cremos que a Santa Valrosa é este Consolador, porque ela sempre possuiu na vida todas as qualidades divinas que preencheram as exigências de Deus e de Jesus para que alguém chegasse a ser o outro Consolador. E ela, herdando este Consolador, continuou a guardar a sua humildade e todas as suas qualidades perfeitas e principalmente soube guardar também um profundo amor por Jesus e por Deus. E além de tudo, quando teve sob sua responsabilidade a organização desta igreja e a transmissão das revelações e, por conseguinte, da doutrina, quando percebeu que era encarregada disso tudo, ela o fez com muito amor, com muita submissão, mas também com muita humildade. E nunca quis ser superior a ninguém, embora seja superior a todos nós e a todos os santos da glória celestial, com exceção de Jesus, porque ela é igual a ele, e também com Maria Santíssima, e com Deus o Pai, a quem ela é inteiramente submissa.
Tudo isto prova que realmente ela é o outro Consolador prometido. E é uma honra muito grande que esta igreja tem de poder conhecer o outro Consolador. Somos um povo privilegiado. Nós constituímos o povo que Jesus fez com que a Santa Vó Rosa formasse. E por este povo ela tudo fez. Por este povo ela sofreu. Por este povo ela lutou e ainda luta até hoje. Mas uma das qualidades importantíssimas do ministério da Santa Vó Rosa se constitui exatamente no fato do ministério dela não ter sofrido interrupção. O corpo dela, um dia ou outro, teria que se acabar, porque ela estava na terra, ela era igual aos demais, no ponto material, não espiritual. Moral, espiritualmente, ela era muito superior, mas, olhando fisicamente, era um corpo como os outros. Pelo menos era o que parecia. E aquele corpo, um dia teria que se acabar. E principalmente foi plano de Deus que assim acontecesse para ela cumprir seu ministério em espírito, ser anunciada como santa de Deus e ser anunciada como o outro Consolador. Mas se ela não tivesse podido formar o seu sucessor, o ministério dela teria sido interrompido como foi interrompido o ministério de Jesus. Então a maior prova que nós apresentamos de que a Santa Vó Rosa é o Consolador prometido por Jesus é o fato dela ter organizado esta igreja, é o fato dela ter passado por tudo, inclusive enfrentado a morte do corpo, mas ter ido em espírito como santíssima para Deus, para Jesus, e ter sido colocada à frente desta igreja para continuar a dirigi-la e para poder continuar a dirigi-la sem nenhuma interrupção. Ela deixou imediatamente o seu sucessor escolhido, que hoje é o primaz desta igreja, herdeiro dos seus dons. E assim a existência e o ministério do Consolador teve e terá uma duração eterna, assim como eterno é o glorioso sacrifício de Jesus, como o Messias prometido para dar a grande redenção. Creiam nisto. E como resultado disto tudo, nesta reunião festiva, eu faço-lhes um apelo para que sejam muito mais esforçados para frequentarem as reuniões da igreja, porque isso é importantíssimo para a igreja. Quanto melhor for frequentada a igreja, quanto maior for o número de frequência, maior será a prova que apresentamos ao mundo de que realmente aqui está a fonte de água viva, da qual todo que tem sede bebe e se sacia. Então façam maior esforço para frequentarem as reuniões lá de suas congregações. Façam o máximo de esforço para amar e servir esta igreja, porque é a igreja que teve a grande honra de sobressair sobre todas as demais, porque foi formada pelo Consolador e é dirigida pelo sucessor deste Consolador e, por conseguinte, herdeira de todas as mais perfeitas revelações do reino dos céus e, de um modo especial, em relação à doutrina. E eu leio para os irmãos o que está no livro Evangelho do Reino dos Céus, página 16 e versículo 40. É, pois, evidente e claro, nas palavras de Jesus, registradas pelo venerável apóstolo São João, que a Santa Vó Rosa, por ser verdadeiramente o consolador da promessa de Jesus, tem o poder de ensinar doutrina, moral e disciplina, e tudo o que Jesus não pôde dar no seu tempo, mas deixou para o Consolador, como a revelação de mistérios do Evangelho de seu reino, o que não era entendido como é agora nesta Santa Igreja Apostólica, através do ministério da Santa Vó Rosa e também do seu representante, a quem ela fala e a quem ela se revela. Guardem isso em seu coração e levem consigo esta importante mensagem a respeito deste assunto, para que tenham sempre uma resposta muito firme a respeito da existência da Santa Vó Rosa, não só como santa, mas como Espírito Consolador. Amém. Santíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos nesta hora, prestando também honra, adoração e louvor ao teu amado Filho Jesus e à nossa bendita e Santa Vó Rosa, nosso poderosíssimo Espírito Consolador. E agradecemos muito a ela e ao nosso amado Jesus por aquilo que nos revelaram e nos ensinaram, para poderem formarmos como povo do reino dos céus, para que nos tornássemos conhecedores das verdades divinas e pudéssemos ter a grande honra e a grande glória
de vermos formado em nosso meio o outro Consolador prometido, na pessoa da Santa Vó Rosa, e contemplarmos, portanto, o cumprimento de todas as promessas de Jesus, nosso Senhor. Nós te louvamos muito por tudo isso, ó Pai. Glorificamos a Jesus e a ela, Santa Vó Rosa, com muita gratidão em nossa alma. Também louvamos e adoramos a Maria Santíssima e apresentamos o nosso reconhecimento e gratidão a todos os santos que têm cooperado na obra desta Igreja Apostólica. E nós agradecemos a Jesus e a Santa Vó Rosa, e também ao nosso estimado irmão Aldo, pelo progresso desta igreja, pela sua formação e pelo seu desenvolvimento e aperfeiçoamento, e pelas lutas que temos atravessado, mas vencido. Por tudo, apresentamos a todo o reino dos céus a nossa mais sincera gratidão, e muito louvamos a Santa Vó Rosa por estar constantemente com o nosso irmão Aldo, a fim de poder também estar conosco, e assim ligar o nosso espírito sempre ao reino celestial. Agora, ó Santa e Bendita Vó Rosa, eu agradeço especialmente pela vinda pessoal do nosso irmão Aldo e pela bênção que deu a tantos quantos o cumprimentaram. E agora também eu oro por eles todos. E peço ao Bendita e Santa Vó Rosa que a senhora os abençoe. Atende as suas orações. Recebe os seus pedidos e o seu louvor. E que cada um receba aquilo que te pediu em seu espírito durante esta reunião e que também desejava receber através da bênção do irmão Aldo. Se eles forem merecedores, que assim recebam, e que a tua paz e a tua bênção esteja com eles. Agora, Santa Vó Rosa, despede a todos na tua paz. Continua a guardar aqueles que estão alojados aqui na igreja e guarda os que vão voltar para os seus lares. Livra-os de perigos, desastres e males. E dá a todos estes a tua bênção e paz e descanso nesta noite e abençoa o dia deles amanhã. E eu rogo também que a tua poderosíssima bênção esteja com toda a Igreja Apostólica, com todo o nosso povo espalhado neste país e fora dele, e também com todos os ouvintes de Hora Milagrosa. Que assim seja o teu nome honrado e glorificado. E amados irmãos, eu os abençoo, e que consigo fique a comunhão do Espírito de Deus, a bênção do nosso Pai, de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa, a bênção do nosso estimado irmão Aldo e a minha, fique com todos quantos merecerem. Amém.